Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez falando sobre o mangá de Kimetsu no Yaiba. Vamos continuar a comentar sobre a grande luta de Tanjiro versus Musa. Mas antes da gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, essa luta que sem sombra de dúvidas vai ser sensacional. Eu espero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e também, é claro, ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. De fato, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, o Tanjiro basicamente, enquanto estava ali quase morrendo, ele conseguindo então entrar em contato com todas aquelas suas memórias heredadas dos seus antepassados, ele viu basicamente aquele encontro de um dos seus antepassados mais antigos com o Iorite, onde ele ouviu ali a explicação milhares e milhares de vezes sobre a respiração do sol, como a gente diz com a besteira, a respiração que o Iorite usa. E ele mesmo tentando descobrir como que ele pode utilizar esse poder da maneira correta, pedindo ali para que o Iorite mostre a forma correta ao menos uma vez, para que assim o seu entendimento melhore consideravelmente. Ele pode talvez no fim das contas estar apenas sonhando, mas mesmo assim qualquer pequena diferença, seja uma ligeira mudança no ângulo do punho, a diferença no ritmo, qualquer coisa de alteração já vai ser uma informação muito valiosa para que o Tanjiro consiga utilizar esta técnica com a sua maior potência. Quando o próprio Iorite, que já estava se despedindo no fim das contas, acaba vindo até esses antepassados do Tanjiro com uma expressão até que bastante vazia, mas ao mesmo tempo a gente viu como no último vídeo aquele finalzinho onde basicamente ele pegando nos braços a filha do antepassado do Tanjiro e lembrando da sua família que um dia ele já teve, que poderia ali estar ao lado deles, mas infelizmente foram mortos por demônios, quando a gente vendo de que ele que era uma pessoa absurdamente calma e simples, ele que ali ouvindo a esposa desse antepassado do Tanjiro cantar uma música sobre querer ver as formas da espada, então ele graciosamente a mostrou, onde esse antepassado do Tanjiro, pelo qual o nosso protagonista agora está vendo tudo isso a partir dos seus olhos, estava assistindo a tudo aquilo com muita atenção. Os seus olhos até mesmo estavam queimando, como se ele não quisesse perder nenhum momento. A respiração do sol era extremamente linda e de tirar o fôlego. Agora ali o próprio Tanjiro entende o porquê de antigamente ela era ensinada como a dança do deus do fogo. O jeito de empunhar a espada que o Iorite utilizava não era como se ele parecesse humano, mas sim como um espírito. A gente via ali de que ele, que quando já estava indo embora, o antepassado do Tanjiro basicamente vem até ele dizendo para que ele visite-o novamente. Quando o Iorite no fim das contas saiu, mas antes de ir embora ele deu os seus brincos que ele usa e que até então foram passados para todos os descendentes desse antepassado do Tanjiro até então chegar no Tanjiro. Brinco esses onde ele basicamente pediu para que guardassem com muito cuidado. O próprio antepassado do Tanjiro, ao ver isso, achou de que o Iorite nunca mais iria vir aqui. As lágrimas dele começaram a cair enquanto o Iorite, com um olhar muito triste, ia embora. Só que então que nesse momento a família dos antepassados do Tanjiro basicamente dizem de que irão tomar conta desses brincos com as vidas que ele salvou. Eles irão continuar vivos e deixam
bem claro que o Yorite não é um inútil. Então não acredite que ele não possa fazer nada. Ele não deixará que ninguém diga isso. E esses brincos passarão a respiração do sol para as futuras gerações, prometendo isso. Quando a gente vê que em resposta o Yorite apenas abre um sorriso. A gente vendo de que no fim das contas, o próprio Tanjiro percebendo de que se não fossem por conta desses antepassados dele terem passado ali a respiração do sol de geração em geração, graças ao Yorite, talvez eles nunca teriam chegado aí. Graças também, é claro, à ajuda da senhora Tamayo, quem eles confiaram, eles foram capazes de localizar o Muzan mais uma vez. E graças à respiração do sol, que o Yorite mostrou ao Tanjiro que ele pode lutar. As 12 formas que lhe foram passadas com a precisão incrível, mesmo depois de já terem feito centenas de anos. A primeira forma, a valsa. Segunda, céu azul. Terceira, espelho carmesim escaldante. Quarta, arco-íris para Helion. Quinta, carruagem de fogo. Sexta, dança solar da auréola do dragão. Sétima, lança do girassol. Oitava, sol queimador de ossos. Nona, névoa da chama ardente. Décima, o pôr do sol. 11ª, raio brilhante de graça. E 12ª forma da respiração do sol, chama da valsa. A gente vendo de que essas foram as 12 formas que ele tinha lhe mostrado. E a 13ª forma que o Pilar das Chamas lhe perguntou, ele continuou a pensar nisso por um bom tempo. Ele pensando sobre o seu nome, vendo de que valsa e chama da valsa são ali basicamente o que se refere à primeira e à última a última forma da respiração do sol. E ele mesmo lembra das palavras do seu pai. Se ele respirar corretamente, ele poderá fazer isso também. O seu pai dançou a dança do deus do fogo até o amanhecer sem parar. E agora, quando ele vê a forma do corpo do Muzan, ele se convenceu. Talvez as 12 formas são repetidas em um círculo, tornando-se a 13ª forma. Evitando os ataques do Muzan, eles continuariam a cortar os cérebros e os corações dele até o amanhecer. As 12 formas são conectadas desde a valsa até a forma que tem o mesmo som. Isso é algo absurdo que provavelmente será um verdadeiro inferno encaixar todas essas formas da respiração do sol uma atrás da outra. O próprio Tanjiro vendo de que não tem um talento igual ao do Yorite ou ao do seu pai. Não apenas isso, mas talvez a sua vida não seja capaz de aguentar até o amanhecer. Ele mesmo não sabe como parar o Muzan se ele tentar fugir. Parece até um bom motivo para se perder, onde ele mesmo se pergunta, será que conseguirá fazer o que nem mesmo o Yorite conseguiu? Só que mesmo assim, independentemente do resultado que vier a acontecer, o Tanjiro fará o máximo que puder agora. O seu coração está em chamas. Ele fala para si mesmo não perder e não parar. Quando ele vem em altíssima velocidade, empunhando a sua espada, agora completamente imbuída de chamas, e parte para cima do Muzan. O Muzan, na hora que encara o Tanjiro, lembra-se do Yorite e começa mais uma vez ser assombrado pelo fantasma do espadachim que um dia quase foi capaz de lhe matar. Ele mesmo percebe de que esse é o motivo pelo qual os seus amigos estavam sendo acertados. O Tanjiro percebe de que o Muzan tem 9 tubos nas costas e mais os seus 2 braços. Ele está atacando com mais 8 tubos também pelas coxas a uma velocidade maior ainda. O Muzan também é livre para se transformar. Você não pode antecipar seus ataques se estiver esperando uma forma fixa. Só que o Tanjiro começa a se adaptar a tudo isso, vindo então com
com a primeira, segunda e terceira formas da respiração do Sol. A valsa, o céu azul e o espelho carmesim escaldante, onde ele percebendo de que todas essas formas estão realmente conectadas. É como se tivessem sido criadas para serem feitas assim, e ele finalmente entendeu. Ele continuará indo, dessa vez até fazer as 12 formas. Ele percebe de que enquanto vai avançando para cima do Muzan-Ki, tem de continuar sem parar. O Muzan-Ki, por sua vez, percebe de que isso não é o suficiente, que o Tanjiro nunca será igual ao Iorichi. A espada vermelha, os ataques dele eram muito mais formidáveis. Só que ainda assim o Tanjiro consegue dar um baita de um trabalho para o Muzan, conectando então agora 6 estilos de uma só vez, chegando então na metade. Só que o problema é que os cérebros e os corações do Muzan estão se movendo por toda parte, o que faz com que seja bem complicado matá-lo dessa forma. E os ataques dele estão lhe refreando, então ele não consegue alcançar o tronco do Rei dos Demônios. Conforme a luta vai ali prosseguindo, o Tanjiro vendo de que isso é rápido demais e parece que os seus pulmões estão sendo perfurados. Seus membros doem tanto que parecem que vão ser arrancados e o seu coração parece que vai explodir, sendo que ainda falta 1 hora até o amanhecer. 1 hora é tempo demais. Só que o Tanjiro nesse momento deve se concentrar. Não pense em nada além desse exato segundo. A sua espada vacila e os seus membros enfraquecem toda vez que ele perde a sua concentração. Ele deve conectar um segundo a outro segundo e repita cada segundo até o amanhecer. Conforme ele então vem ali continuando com todas as suas formas da respiração do Sol, uma conectada atrás da outra. Só que o próprio Muzan percebe de que a precisão das técnicas dele já diminuiu. A espada vermelha logo voltará ao normal, afinal esse é o nível do Tanjiro. O ápice dele não é capaz de parar o Muzan. No fim das contas, ele dificilmente acha que nasceria novamente alguém como o Iorichi. É quando até mesmo no meio dessa luta, o próprio Tanjiro, já perdendo um pouco do fôlego, acaba quase sendo morto pelo Muzan, que acaba de alguma forma errando o golpe. O próprio Rei dos Demônios estranha isso, percebendo de que sim, o Tanjiro está lento e falta vitalidade nos movimentos dele, que não mudaram em nada. Movimentos exaustam os seres humanos e pesam como grilhões. Só que o Muzan tenta entender então por que ele não consegue acabar com um humano exausto e ferido, onde ele também percebe. Ele também está mais lento. Deve ser por isso. Senão, luta esta no mano a mano não teria durado tanto tempo assim. Ele nunca perderia a chance de acabar com alguém 2 vezes. E ele entende que isso deve ser justamente por conta da Tamayo. Aquela que ele começa a trazer de volta as células que ele absorveu para conseguir entender o que diabos ela fez. O que ela fez com ele, que tipo de droga ela usou, se não era para o transformar em um humano. Bom, no fim das contas, ela não vai dizer, por conta de que isso já seria muito bom ali para o Muzan saber. É melhor ele ficar sofrendo ali, sem saber o que aconteceu. Ela mesmo ali, zoando com a cara do vilão, pergunta a ele do porquê então ele não usar todos aqueles seus cérebros para tentar descobrir isso. Quando a gente vendo de que ele começando a olhar as memórias nas células dela, ela vê ali que a Shinobu ao lado do Yushiro e da Tamayo criaram o veneno para parar o Muzan. Nós vemos aí de que eles iriam criar uma droga híbrida que iria partir do pressuposto que a droga irá se decompor. Primeiro a droga fará ali com que
o Muzan venha a ser humano, e se essa não funcionar, eles deveriam criar algo que vai ter um efeito ainda mais forte. Uma droga de envelhecimento é o ideal para o segundo efeito. É com essa que a Tamayo criou que eles vão poder envelhecer o Muzan em 50 anos por minuto. Quando o Muzan entende isso, ele percebe que esteve continuamente envelhecendo. O seu poder foi dividido para lutar contra o envelhecimento. É por isso que ele tem dificuldades para lutar contra os Hashiras e também agora contra o Tanjiro. A Tamayo usou a droga no Muzan horas atrás. Então, sendo mais ou menos 4 entre 5 horas, se ele também tirar o tempo que levou para a droga fazer efeito, provavelmente ela está ativa por mais de 3 horas. O que significa que ele basicamente envelheceu 9.000 anos. Ele que se vê de que deveria ter percebido isso há um bom tempo pelo simples fato do seu cabelo ter ficado branco e a sua cor não ter voltado ao normal. Só que ele mal tem tempo ali para respirar quando vemos de que o Tanjiro começa a encaixar uma forma da respiração do sol atrás da outra. Quando nós vemos de que no fim das contas já foram 12. Só que o que o Tanjiro precisa é ir mais rápido e com mais precisão. Repetir o ciclo das 12 formas da respiração do sol até o sol nascer. A gente vai vendo então, conforme a luta entre o Tanjiro e o Muzan continua a prosseguir, o Yushiro basicamente vem na tentativa de ajudar a maioria das pessoas que estão em um estado de vida quase que terminal, quando ele chega ali até aquele gato Shashamaru, que basicamente é um gato que foi transformado em um Oni logo antes da batalha, e foi ele quem jogou ali, no fim das contas, aquele antídoto para curar o veneno, digamos assim, que o sangue do Muzan acabava utilizando para infectar e matar, então, assim, as pessoas que entravam em contato com esse sangue. Só que não é apenas, é claro, esse gato que está em um estado crítico que consegue se recuperar sem muitos problemas. A gente vê de que tem gente em um estado muito pior, como, por exemplo, ali o Inosuke, que está completamente arrebentado e caído no chão. Fora, a gente também vê de que a situação do Himejima é completamente terrível. A perna dele está em um estado completamente terrível. Mesmo que ele recuperasse a sua consciência agora, a perda de sangue e a falta de equilíbrio iriam deixá-lo incapaz de lutar. E o próprio Yushiro, vendo de que se esse cara foi derrotado e ainda faltam 50 minutos para o sol nascer, será impossível o Tanjiro derrotar o Muzan sozinho. O Yushiro, que até se lembrando na Tamayo-sama, basicamente ali pede para que ela proteja o Tanjiro por conta ali do veneno que ela e também a Shinobu em conjunto fizeram para basicamente envelhecer o Muzan, continue reduzindo o poder do Rei dos Demônios, mas ainda assim, mesmo com isso, o Tanjiro vem tendo sérias complicações. Ele percebe que ele não pode apenas conectar as suas técnicas, como também tem que mirar nos pontos fracos do Muzan. Os seus corações e os seus cérebros têm de ser destruídos. Só que quanto mais o Tanjiro tenta se concentrar para até mesmo entrar no mundo transparente, ele menos consegue fazer isso. Ele já não tem mais oxigênio suficiente. Ele até tenta ali se acalmar e cheirar o Muzan para tentar encontrar ali algum fio de abertura, mas ele não consegue. Quando ele pousa no chão, ele iria ser morto pelo Muzan, que basicamente vinha com um ataque frontal contra ele, se não fosse a inesperada chegada do Obanai. O Pilar da Serpente basicamente vem salvando o Tanjiro, mesmo que em troca perca os seus olhos por conta de vermos que os seus olhos foram cortados ali
pelo golpe do Muzan. Ele que acaba não se preocupando muito com isso por conta dele ter ali a sua serpente ali ao seu lado para lhe dar ali um certo apoio, mesmo que não signifique lá um grande apoio, mas ainda assim ele pode se virar um pouco melhor na luta conforme vemos que ele vem para ajudar o Tanjiro. Ele que até mesmo fala de que a situação dele já estava bem complicada, pelo seu olho direito já estava bem fraco e ele estava mais ou menos cego daquele olho. Só que ele não precisa da ajuda do Tanjiro pedindo para que ele se foque na luta contra o Muzan totalmente, pois ele tem o Kaburamaru, a sua serpente, lhe dando apoio. Só que nesse momento que a gente basicamente vê que o Muzan surge na direção dos dois e quase que chega a matar o Obanai, usando um golpe que é capaz de destruir quase metade de um prédio. O pilar da serpente consegue ali recuar do golpe, ainda bloquear alguns outros pequenos golpes do Muzan, utilizando a sua respiração da serpente, quando nós vemos ali de que a cobra que está ali com o pilar da serpente, o Obanai, basicamente está descrevendo a situação para ele, o que deixa ali o Muzan completamente pistola pelo simples fato de um animal selvagem estar prevendo os seus ataques. Conforme a gente vai vendo ali que o Obanai acaba se tornando alvo do Muzan, o Tanjiro surge para tentar pará-lo. Só que mesmo que ainda assim eles estejam nesse trabalho em equipe avassaladora, não vai ser o suficiente para parar o Muzan, que também está assim em um estado bastante crítico. Ele vendo o quão inacreditável o fato dele não conseguir matar instantaneamente alguém tão ferido. Tudo por causa da droga do envelhecimento. Ele por algum motivo não consegue decompô-la e por conta disso ele está gastando muito mais energia do que o normal. Conforme a luta vai prosseguindo, o Tanjiro desviando ali dos golpes do Muzan, ele percebe que os ataques do Rei dos Demônios vêm enfraquecendo cada vez mais. Só que ele ainda assim é muito forte. O Tanjiro está fazendo tudo que pode para ali conseguir ganhar com o máximo de tempo possível para o nascer do sol. Ele está fazendo todo o oxigênio no seu corpo continuar circulando, para ele não conseguir entrar no mundo transparente, mas ele ainda assim não consegue isso. Mesmo estando 2 contra 1, a luta ainda é muito difícil. Só que o que é que o Tanjiro pode fazer nessa situação? Mesmo ali o Muzan estando em um estado bem caótico, a gente já vendo ele não estar mais no seu ápice, e o Tanjiro agora com a maestria total da respiração do sol estando ali ao lado do Obanai, ainda não conseguem lidar com o Muzan. Só que é então que nós vemos uma baita, uma reviravolta. Quando o Muzan começa a olhar para o seu corpo, ele vê que várias cicatrizes aparecem nele. Nós vemos de que cicatrizes dessas parecem muito antigas, e o Tanjiro, ao observar elas, entende. Essas são as cicatrizes dos ferimentos que o Iorichi causou no Muzan. Apesar de centenas de anos terem se passado, o Muzan nunca se recuperou. As células do Rei dos Demônios queimam continuamente. Então, basicamente com isso, vemos que essas cicatrizes são o ponto fraco do Muzan. O Muzan que até ali se lembra do Iorichi, lembrando-se de que a primeira vez em que ele viu ele parecia alguém fraco, alguém sem ambição, sem força de vontade e nem ódio, e sequer tinha alguma intenção de matar. Ele não esperava que ele pudesse cortar a sua cabeça, mas os ferimentos que ele causou continuaram a queimar a sua carne por centenas de anos como o sol, onde a gente mesmo vendo de que o próprio Muzan observava de que o verdadeiro monstro não era ele, e sim aquele homem, o homem que conseguiu quase lhe matar.
o Iorichi. O Tanjiro que continua ali pressionando o Muzan ao lado do Obanai, conforme a gente basicamente vendo de que o Muzan já não consegue mais esconder os ferimentos ali da luta contra o Iorichi e não consegue mais manter a sua aparência. E o que deixa bem claro de que o Rei dos Demônios 100% de certeza está enfraquecido. Onde a gente mesmo vendo de que eles irão todos ter de se unirem para com certeza derrotar o Muzan. O Tanjiro simplesmente declara que irá se esforçar até o final. Só que mesmo que com tamanho esforço e trabalho em equipe dele e do Obanai, vemos de que ainda assim não adianta de nada. Os ferimentos do Muzan começam a se mover pelo seu corpo, onde ele basicamente está tentando evitar que esses ferimentos localizem-se no seu coração e nos seus cérebros. Justamente porque se esses pontos fracos forem acertados logo em cima dos seus corações e dos seus cérebros, ele vai levar um golpe muito grande, podendo até mesmo chegar a lhe matar. Só que mesmo que com tudo isso nerfando ali o Muzan, o Tanjiro ainda não consegue lidar totalmente com essa situação. Ele percebe que por hora ele precisa fazer algo sobre os olhos do Obanai, pois o Kaburamaru só pode ajudá-lo até certo ponto. Quando ele lembra basicamente aquela técnica ali de sangue com aqueles papéis que basicamente foram criados pela técnica do Yushiro e permitem basicamente o compartilhamento de visões. Ele basicamente tendo ali essa ideia perfeita para compartilhar a visão da serpente do Obanai com o próprio pilar da serpente. Quando nós vemos que um corvo começa a declarar de que faltam 40 minutos até o amanhecer, a luta começa a se tornar ainda mais tensa. Quando nós vemos que o Muzan, ao ouvir essa mensagem, simplesmente começa a correr. Ele ali não surpreende lá muita gente pelo simples fato de que ele não é alguém que tem o seu orgulho. Ele, como um demônio, faz de tudo ali para sobreviver. Ele, mesmo que faça um ato de tremenda covardia, ele é uma criatura em que a única prioridade sua é sobreviver. Então, agora que o amanhecer se aproxima e a vida dele está em perigo, ele não vai hesitar de forma alguma em escapar. O Tanjiro vendo de que quanto mais o Rei dos Demônios se afasta dele, menos ele consegue o acompanhar. Quando ele não conseguindo aceitar de que eles irão perder assim. Ele não acredita que os outros teriam morrido em vão. Quando a situação começa a piorar, o Tanjiro fica com uma completa raiva pelo simples fato de que o Muzan começa a correr contra os corpos de todos os caçadores de demônios já falecidos e pisa em todos eles como se não fossem nada. Justamente por conta dessa raiva, o Tanjiro pega as espadas desses espadachins falecidos que estavam no chão e simplesmente começa a jogar na direção do Muzan. Muzan que vendo de que apesar ali de não parecerem golpes tão críticos, se ele for perfurado por uma mísera espada que seja, ele vai ser provavelmente derrotado ou ao menos levar um golpe muito consideravelmente grande, o que vai ali diminuir ainda mais as chances dele de sobreviver. Só que é justamente nesse momento que o Rei dos Demônios é surpreendido pelo Obanai, que com a sua espada de lâmina vermelha basicamente vem perfurando a garganta do Rei dos Demônios de cima para baixo. E é nesse momento também que o Tanjiro, com a sua respiração do sol, ataca as costas do Rei dos Demônios e também joga aqueles papéis das técnicas do Yushiro para o Obanai. O Obanai que mesmo ali, que não vem a enxergar totalmente como um ser humano, não vem a ter um campo de visão tão grande assim, ao menos vai conseguir fazer alguma coisa a mais. Só que, no entanto, o Muzan estava observando isso claramente. Ele ataca o Tanjiro e o Obanai e faz com que os papéis voem para uma outra direção. E observando isso, de que o Tanjiro começa ali a botar o máximo
máximo de força no seu corpo para não cair. E começa basicamente com palavras guiar o Obanai até onde estão aqueles papéis. Só que é justamente quando ele fica cara a cara com os papéis que surge ali o Kaburamaru. A serpente basicamente agarra esses papéis e dá ali para o Obanai, dando a ele ao menos um pouco mais de chance de conseguir ajudar o Tanjiro nessa luta. Só que a gente vendo ali de que o Muzan, um ódio completamente absurdo, vendo de que está quase sem fôlego e a sua energia está perto do limite. O seu corpo está prestes a ruir. Só que enquanto isso nós vemos que perto da cidade onde está acontecendo essa luta, a Nezuko começa a estranhamente voltar a se tornar uma humana. O que significa claramente de que o Muzan está prestes a morrer, aparentemente. Só que ainda teremos muito mais coisa nessa luta contra o boss final de Kimetsu no Yaiba, e isso infelizmente vai apenas ficar para um próximo vídeo. Pelo simples fato de que eu já venho me despedindo aqui de todos vocês e espero que tenham gostado desse vídeo e que então justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal também, é claro, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. De fato agradeço imensamente a todos vocês, muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo vídeo e então falou, valeu e eu fui.